queria, a partir da fala do Francisco, fazer dois comentários rápidos. Me parece que há um ponto aqui que é muito importante, dentro da ideia do estudo do problema, da abertura dessa caixa preta, e, ao mesmo tempo, combinado com a não estigmatização das pessoas que usam drogas, é o aprendizado que se pode ter a partir daí. E eu dou primeiro um exemplo negativo. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes determinou a internação compulsória das pessoas, dos usuários de crack. Isso é um ato de uma violência inominável, inominável, e absolutamente inútil, bem entendido. Não haverá um único caso de alguém internado à força, Deus sabe em que circunstâncias, que algo de bom tenha advindo disto. No entanto, esta ilegalidade, aparentemente, não foi contestada. Aconteceu. Não é? Então, isso é uma questão que nos interpela, né? Da gravidade do problema, da persistência de práticas autoritárias. A contrário senso, vale lembrar o papel extraordinário desempenhado pelas pessoas vivendo com AIDS, aqui e nos Estados Unidos e em muitos lugares, no entendimento da doença. Né? Em muitos casos, eles sabiam tanto ou mais quanto os médicos. E essa interação que se deu entre paciente e pesquisadores, cientista e médico, foi decisiva nesse salto de qualidade extraordinário que se deu no enfrentamento da epidemia da AIDS. Isso passa de acabar com a estigmatização, o que implica a descriminalização. Então, tem vários elementos aí que são muito importantes, uns mais claros do que outros, mas que fazem esse todo, né? Esse vagão aí do bem, no modo também de abordar essa questão. Então, queria... Deixa eu dar como diz o Isidoro, um pitaco aqui. Ontem eu fiquei muito impressionado com o depoimento do Drauzio Varela. Por quê? A respeito dessa questão do internamento compulsório. Eu tinha dito o que você disse aqui, que é uma violência, etc., etc. O Drauzio Varela é uma pessoa que lida concretamente, como você também, com as questões dos doentes, das pessoas. E ele, como é corredor, corre maratona, ele corre aqui em São Paulo e passa pela Cracolândia frequentemente. Ele disse, olha, em certas situações, a gente está vendo, a pessoa está esquálida, não tem nem condições de raciocinar mais. Nessas circunstâncias, eu, como médico, não tenho alternativa. Eu tenho que levar para um hospital. Então, eu acho que tem que ser, eu concordo com você, foi o que eu disse lá ontem, mas modus in rebus. Quer dizer, não é preciso ter uma vivência mais concreta da situação para saber quando, até que ponto você pode ou não levar alguém, mesmo que esse alguém não tenha nem mais condições de reagir. O que não pode é uma política, que foi a coisa do Rio, que seja baseada e que automaticamente já. Não é isso? Evidentemente, é um tema que merece discussão, não é? Porque apenas, como dizem os juristas, data máxima venia, se uma pessoa, por exemplo, decide se suicidar e tenta, então fracassa e quer tentar de novo, não adianta colocá-la onde quer que seja a força para que isso não vai dissuadir. Mas o ponto aí é que a pessoa não decidiu nada, não tem condições mais de decidir. Cada caso há que discutir. Como você disse, modus in rebus. Modus in rebus, perfeito. O latim nos salva. Muito bem. Ministro Barroso, então, como são as chances, como vê o senhor, primeiro pessoalmente, como avalia dentro do Supremo, a possibilidade de ser dado este passo, que é muito importante. É um primeiro passo, mas é de extrema importância. A descriminalização de todas as drogas, porque é disso que se trata. Descriminalização, não é? E não outras coisas. O que não quer dizer também que não possam ser aplicadas sanções e obrigações, recomendações, injunções de tratamento para os dependentes. Não é a única coisa a ser feita. Mais uma vez, as medidas se entrelaçam, né? Se complementam. Mas não tratar como o objeto como um criminoso em alguns lugares ou como uma pessoa que cai nas malhas do sistema prisional e criminal, o usuário de drogas, o porte de drogas para o consumo pessoal. Bem, prezado presidente Fernando Henrique, prezado Miguel, prezado Francisco, é muito prazer, muita honra de estar aqui participando desse debate. Prazer e um pouco de medo, né, presidente?
Recentemente, eu fui participar de um debate e a apresentadora dizia: está aqui o ministro Barroso, como advogado, defendeu as uniões homoafetivas, que, como ministro, votou pela descriminalização da maconha. E aí dizia a moça: e a próxima pauta progressista, ministro, são as uniões poliafetivas. De modo que nós contamos com o senhor também na defesa dessa causa. E eu disse: olha, eu já sou convidado para a Marcha da Maconha. Eu já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Aqui, pelo menos, estamos no convencional, que é essa questão das drogas. Eu acho, Miguel, que há duas situações bem diversas. Uma está posta perante o Supremo, em que se discute a declaração de inconstitucionalidade da norma da lei de drogas que criminaliza o porte para uso pessoal. Essa é a discussão posta no Supremo. O caso concreto é de um presidiário que foi flagrado na sua cela com uma determinada quantidade de maconha e foi condenado. Essa matéria está despenalizada, ou seja, o consumo para uso pessoal não gera prisão, mas ele foi condenado à prestação de serviços comunitários. É essa a questão que chegou ao Supremo. O caso concreto, portanto, envolvia maconha. E eu votei, e o ministro Fachin também votou nesse sentido, que é inconstitucional você criminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, por violação do direito de privacidade e por violação da autonomia individual, que é o núcleo essencial da ideia de liberdade. Eu, no meu voto, ainda fui um pouco adiante para dizer que é absolutamente imprescindível você distinguir quantitativamente o que seja tráfico do que seja consumo para uso pessoal, porque senão quem faz isso é a autoridade policial. E, geralmente, faz da seguinte forma: a mesma quantidade na Zona Sul é porte para uso pessoal, na Zona Norte é tráfico. Portanto, a única forma de você impedir esse tratamento discriminatório é estabelecer um determinado critério. Eu até propus menos do que gostaria de ter proposto, mas isso aqui eu queria compartilhar brevemente. É que quando você opera num órgão colegiado, como é o Supremo, a brincadeira de que eu decido, eu tenho um 11avos. E, portanto, eu preciso convencer pelo menos mais 5 de qualquer tese. Eu até gostaria de, na distinção entre tráfico e porte para uso pessoal, colocar uma quantidade maior, mas aí eu não conseguiria trazer votos. E aqui uma explicitação ainda. Eu votei pela descriminalização da maconha porque este era o caso concreto. E, portanto, havia duas razões para isso. Uma razão técnica. Você, quando decide uma matéria, tanto quanto possível, você se fixa no caso concreto. E a segunda é que é a questão do órgão colegiado. Lidando numa matéria em que existe tanto preconceito e tanta dificuldade, eu fiz a opção estratégica e tecnicamente defensável de que era melhor defender a descriminalização da maconha como um primeiro passo, embora a lógica de privacidade e autonomia individual possa ser estendida para outras drogas. Mas é preciso também, quer dizer, o modo como o Supremo opera hoje, você tem que manter uma certa interlocução com a sociedade. Esta não é uma posição majoritária na sociedade. E, portanto, para você conquistar adesões, eu acho que você tem que caminhar na velocidade possível. Como é na vida em geral, andar na direção certa é mais importante do que a velocidade. Portanto, eu achei que, na mecânica de um órgão colegiado como o Supremo, nos fixarmos em maconha era o melhor caminho. Agora, se desenhar uma maioria ampliativa, eu não sou contra, mas eu, nesse momento, estou tentando trazer aliados e, portanto, esta era a lógica. Mas eu gostaria de dizer, Miguel, que a questão do porte para uso pessoal
embora seja importante do ponto de vista humanitário, produz pouco impacto sobre a dramática realidade das drogas no Brasil. E, portanto, para enfrentar essa realidade, é preciso ser mais ousado do que isso. Quer dizer, a vida ela é dividida em prudências e ousadias. Às vezes a gente tem que ser prudente, às vezes a gente tem que ser ousado. Eu acho que nós estamos numa matéria em que estamos precisando de alguma ousadia, porque a prudência não nos levou a lugar nenhum. Portanto, a minha posição, mas aí não mais neste caso, mas no debate público, é uma posição, e aí vamos entrar na terminologia, é legalização com regulação rígida por parte do Estado. E aí, por que eu acho que legalização com regulação é a melhor política pública? Quando você vai pensar em uma política pública, eu acho que é preciso definir 3 coisas. A primeira, quais são as suas premissas, ou seja, os pressupostos de fato e filosóficos sobre os quais você trabalha. Em segundo lugar, você tem que definir que fins você visa, que resultados você quer alcançar. E, em terceiro lugar, que meios você vai utilizar. Portanto, muito brevemente, eu vou dizer quais são as minhas premissas, os meus fins e os meus meios para a questão da droga. Premissa 1. Um abraço, Francisco. Boa sorte lá na banca. Premissa número 1, como o presidente Fernando Henrique assentou, droga é uma coisa ruim e, portanto, o papel do Estado é desincentivar o consumo, tratar os dependentes e enfrentar o tráfico. Portanto, nós todos estamos de acordo aqui que nós não estamos nem incentivando as drogas, nem defendendo o consumo de drogas. Nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar as drogas. Essa é a premissa número 1. Premissa número 2, a guerra às drogas fracassou no mundo inteiro. Depois de mais de 40 anos, bilhões de dinheiros, milhares de mortos e centenas de milhares de presos, o consumo só aumentou. Portanto, para usar uma frase que se atribui ao Einstein, não dá para você repetidamente querer fazer a mesma coisa e esperar resultados diversos. Portanto, se a guerra às drogas fracassou, a gente tem que pensar um mecanismo alternativo. Essas são as premissas. Quais são os fins? E aqui eu acho, presidente, eu gostaria de compartilhar uma reflexão importante. No primeiro mundo, quando você enfrenta a questão das drogas, a grande preocupação é o usuário, é o consumidor. Nós temos um problema, o usuário e o consumidor não me é indiferente, mas nós temos um problema maior que esse no Brasil, que é o poder do tráfico nas comunidades carentes. O tráfico se tornou o poder político e o poder econômico em muitos espaços da vida brasileira. E o poder do tráfico advém da ilegalidade. E o tráfico perpetra, a meu ver, a maior violação de direitos humanos que há no Brasil, que é impedir um pai de família decente, uma mãe de família decente, de criar o seu filho numa cultura de honestidade. Porque o tráfico coopta esses jovens, ou pelo dinheiro, ou pela intimidação, ou por qualquer outra fórmula. Portanto, o meu objetivo número 1 é quebrar o poder do tráfico. Não me é indiferente a sorte do jovem da Zona Sul do Rio de Janeiro que morra de uma overdose. Eu sofro imensamente com isso, como sofro diante de qualquer vida desperdiçada. Mas esta pessoa, mal ou bem, fez uma escolha na sua vida. Eu me preocupo com as vítimas inocentes, que são as pessoas que morrem de bala perdida e as pessoas que são, como disse, cooptadas pelo tráfico. Portanto, a política pública tem que ser capaz de enfrentar o tráfico. E o poder do tráfico advém da ilegalidade. Portanto, meu primeiro objetivo é diminuir o poder do tráfico. Meu segundo objetivo, há um drama brasileiro. E esse eu vivo no Supremo, me angustio no Supremo e tento pensar uma solução para esse problema. É que nós prendemos, presidente, milhares de jovens primários e de bons antecedentes por delitos associados ao tráfico. Pequenos traficantes. Não são os grandes traficantes, são os de 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, até 1 quilo. E, portanto, nós pegamos esse jovem primário e de bons antecedentes e ele é condenado e é preso. E permanece preso 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio.
No dia que ele entra na prisão, primário de bons antecedentes, ele se filia a uma facção, porque é uma questão de sobrevivência para ele. A partir desse dia, o jovem primário e de bons antecedentes virou um criminoso perigoso, que deve favor, ele e a sua família, que do lado de fora é refém daquele tipo de facção que opera nos presídios. Portanto, a gente prende esse rapaz. Uma vaga no sistema penitenciário custa R$40 mil para ser criada. Esse jovem custa R$2.000 por mês para ser mantido. Portanto, há um custo financeiro. Quando ele volta para a rua, mais perigoso, há um custo social. Mas há uma coisa pior ainda. É que no dia seguinte que ele foi preso, há um exército de reserva para repô-lo. Portanto, o lugar dele é ocupado no dia seguinte, de modo que a gente prende o rapaz, destrói a vida dele, gasta dinheiro, torna ele mais perigoso e não produz nenhum impacto sobre o tráfico. Portanto, que política pública estúpida é essa, em que a gente destrói vidas, gasta dinheiro e não consegue resultado nenhum? Portanto, esta é a minha segunda finalidade, impedir que os presídios fiquem entupidos de jovens não perigosos que vão se tornar perigosos. Qual é o meio? E aqui é o último ponto que eu queria tratar. O meio é legalizar com regulação intensa, algo parecido, como sugeriu o presidente Fernando Henrique, com o que se faz com o cigarro. O cigarro, ele, nas últimas décadas, a população adulta de fumantes no Brasil caiu de 35% para 14%. Portanto, um produto lícito, mas combatido à luz do dia, com ideias, informações, cláusula de advertência, contra a propaganda, você conseguiu um excepcional resultado. E o Brasil hoje tem uma posição de liderança na queda do consumo de cigarro. E, portanto, eu sugeriria fazer a mesma coisa com a maconha, começando pela maconha. Eu não tenho certeza se vai dar certo. Ninguém pode ter certeza se vai dar certo. A gente está lidando com gente, não estamos num laboratório, como o Francisco trabalha. Portanto, quando você lida com gente, é mais complicado. Se der errado, a gente tem que voltar atrás. Eu não posso garantir que vai dar certo. Posso garantir que a guerra às drogas não está dando certo. Mas quando você regula, você diz onde vai vender, você tributa, e, portanto, arrecada, tem que tributar proporcionalmente, porque senão acontece o mesmo que acontece com cigarro em matéria de contrabando, então você tem que tributar com proporcionalidade, proibir a venda a menores, ou seja, tratar como um produto regulado. E há aqui uma última discussão, modelo uruguaio, em que é controlado pelo Estado, ou modelo americano, em que isso é explorado privadamente. Eu preciso dizer que sou de uma geração que acreditou que o Estado pudesse ser um protagonista do avanço social, mas eu hoje sou extremamente descrente do Estado de uma maneira geral. Nós somos, né, presidente, uma geração, nós já acreditamos mais no Estado. Embora nas minhas piores fantasias, eu imagino em criar a Droga Brás, porque aí vai desmoralizar o produto completamente. Mas vai ficar caro, ruim, já vai vir malhado, vai ser um problema. De modo que eu trataria como um business estritamente regulado e fiscalizado. Portanto, nós temos duas discussões diferentes. Uma que está no Supremo, que é a descriminalização do porte para consumo pessoal. Acho que é muito importante, porque isso afeta vidas das pessoas. Mas isso não produzirá impacto sobre a realidade social, nem a do tráfico, nem a do sistema penitenciário. Portanto, eu acho que a gente tem que ser mais ousado e ir um pouco além, com planejamento, com as cautelas adequadas. Não pode ser uma coisa oba-oba e improvisada. Tem que ser planejado, monitorado e verificação de resultados. E aí, a partir daí, a gente repensa, porque se der certo, eu estenderia para a cocaína. E se alguém disser que essa é uma tese progressista, conservadora, esquerdista, bobagem. Um dos grandes defensores da legalização era um ultraliberal americano, que era o Milton Friedman, autor de uma frase extremamente feliz e verdadeira. A ilegalidade só faz uma coisa: assegurar o monopólio do traficante.
Portanto, eu acho que a gente tem que pensar uma política mais inteligente do que a gente tem praticado até aqui, Miguel.